todas as coisas, como está escrito na Tua palavra. Tu és o Consolador, e nós não podemos fazer nada sem a Tua ajuda. Não podemos abrir a Tua palavra e tentar, ó Deus, interpretá-la, ó Pai, com a nossa sabedoria ou com a nossa sapiência. Não. Nós só fazemos isso com a ajuda do Teu Espírito Santo, e que o Teu Espírito possa nos ajudar, que o Teu Espírito possa, a partir desse momento, preparar cada coração, que é a terra que vai receber esse alimento e essa semente, e que essa semente venha germinar, venha produzir fruto nas nossas vidas. Nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Eu queria ler alguns textos aqui bíblicos que falam sobre Jesus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus 3,17, e nós vamos ler primeiramente aqui esse versículo, que está em Mateus 3, versículo 17. E diz assim: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Nós já podemos perceber aqui, pela palavra de Deus, que Jesus era o Filho amado de Deus. Aí eu quero que você vá para João 1, 29 agora. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Aleluias ao nome do Senhor. Amém, irmãos? Ele está aqui, Ele vai mudar a sua vida em nome de Jesus. Diz lá: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado no mundo. Essa série, irmão, ela tem o objetivo de revelar e de nos ensinar a respeito do próprio Cristo, como eu falei aqui anteriormente. Nós vamos falar das suas obras, dos ensinamentos, do seu caráter. Nós precisamos conhecer melhor a pessoa de Jesus. Nós temos a necessidade de entender quem Ele é. Qual é a sua forma de ação, quais são as suas características, a obra que Ele continua fazendo, o que foi o seu sacrifício e o que significa a intervenção dEle nas nossas vidas. Conhecer a Cristo, irmão, isso você pode anotar e guardar aí no seu coração. Conhecer a Cristo é o que mais de precioso pode acontecer na vida de um ser humano. Receber a revelação do Cristo no nosso homem interior, no nosso coração, é aquilo de mais precioso, de mais importante, de mais espetacular que pode acontecer na vida de um homem. Nesse meu tempo de trabalho que eu tive, que eu tenho ainda, lá no estado, que eu trabalho com adolescente em conflito com a lei, muitas vezes eu sempre trabalhei ali em contato direto com eles, e eu sempre fui muito extrovertido trabalhando com eles, né? Então eu era meio doido, me fazia meio de doido, mas para alcançar aqueles caras. Então, muitas vezes eu entrava no alojamento, com uns 40 menores no alojamento, e os caras falavam assim para mim: Tu é maluco, rapaz, tu vai entrar lá sozinho? Eu falei: Rapaz, tá tranquilo. E eu entrava no alojamento com o violão, cantando uma música do Bob Marley. Só que eu fazia uma paródia dessa música, né? Não sei nem se eu posso cantar essa música, o que eu falava. Mas, enfim, eu cantava lá uma música que tinha a ver com o que eles estavam vivendo, com o que eles viviam. Sabe que esse pessoal enfrenta muito problema com drogas, né? Muito problema nessa área de drogas. Então, enfim, eu não posso falar tudo. Aí, eu entrava no alojamento e eu entrava cantando. Uma das letras falava: Menor, pare de fumar. Menor, pare de fumar. Dum, 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 não fume mais. Aí eles ficavam lá: Qual é, seu Glaucio? Caraca, mas o seu Glaucio é maluco.
Depois que eu atraía eles, que eles estavam todos em volta de mim lá, mas seu Glauber, manda outra aí. Aí, caraca, viagem, seu Glauber. Aí falou assim, o funcionário é nós, mas o funcionário é nós, velho. Aí, eu lá, eles reunidos lá, em volta de mim, lá, eu cantando, aí no meio, aí eu lembro que um dia o menor falou assim, seu Glauber, tipo que, né, você não é neurose legal mesmo, não, tipo que no maior respeito mesmo. Mas, tipo que, aí, na moral, aí eu queria ver, aí funcionário, eu queria ver você fumando baseado. Aí, olha só, parece que mas o negócio tem um fundamento. Porque ele falou assim, se sem fumar você já é assim, alegre. Imagina se tu fumasse um. Aí eu entrei para ele e eu falei para ele, essa alegria que você está vendo em mim, eu não preciso de baseado para fumar, porque essa alegria vem de Cristo, e você pode ter essa alegria, e é por isso que eu estou aqui hoje, para nós orarmos, e se você quiser, para que Deus possa te alcançar com essa alegria. Por quê? Porque não existe nada melhor na vida de um homem do que conhecer e ter a revelação do Cristo ressurreto na vida dele. O que acontece com ele? Ele fica alegre e ninguém entende nada, ninguém entende. Por que essa pessoa é tão alegre? Porque o Espírito de Deus age na minha vida, porque o Espírito de Deus está na sua vida, por isso que você é alegre, irmão. Você não é alegre, você não tem uma disposição de viver uma vida alegre, simplesmente é porque Cristo está em você, porque problema tu tem um monte, eu também. Mas eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. E eu olho para o sacrifício, eu olho para o sangue, eu olho para Ele sobre mim, e eu falo, eu tenho esperança, Ele está comigo, Ele é o meu Deus, eu faço parte dessa promessa, eu faço parte desse reino, dessa herança, eu sou reino, eu sou sacerdote, Ele está na minha vida, Ele me deu o nome mais precioso, que é o nome de Jesus, e pelo nome de Jesus, eu vou vencendo na minha vida, em todas as áreas da minha vida. É no nome de Jesus que quando eu estou triste em casa, eu falo em nome de Jesus. A alegria do Senhor é a minha força. E quando eu estou pensando em desistir, eu falo, não, o Senhor está comigo, Ele é a minha força. O nome de Jesus está sobre mim e esse nome funciona na minha vida e na sua. Então nós precisamos ter a revelação do nome de Jesus. E você vê, quem tem uma revelação... Agora, pastor, como que eu vou ter revelação do nome de Jesus? Esse nome está sendo pregado por toda a terra, irmão. Você veio aqui hoje, pode ser que você nunca tenha entregado a sua vida a Jesus, pode ser que você esteja escutando ao vivo aí pela internet, e você na sua casa, você fala, vou ver esse negócio aí, vou escutar essa palavra. Deus está falando contigo, não é à toa, porque Ele está dizendo para você, eu vim ao mundo, eu morri, eu ressuscitei, para que hoje você tivesse vida, para que você fosse livre da cadeia do medo, do pecado. Quem é tocado pelo Espírito Santo, quem tem a revelação de Cristo na sua vida, não é mais escravo do pecado. Porque está escrito que o pecado não terá mais domínio sobre vós. E às vezes, muitos filhos de Deus, filhas de Deus, já convertidos, já filhos de Deus, por não conhecerem as verdades da palavra de Deus, acham que vão ter que ficar servindo ao pecado de novo, como se não tivesse uma saída para isso. Ah, mas eu tenho vontade, pastor, tão grande, é maior do que eu. A palavra de Deus diz que o sangue está sobre a minha vida, que eu fui modificado, que eu fui ressuscitado com Ele, que eu sou uma nova criatura. O pecado pode ter e tem uma influência e uma força para nos sugar. Tem ou não tem, irmão? Tem. Mas eu tenho que pegar essa palavra e dizer que o pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E aqui diz a palavra, aquele que furtava, não furte mais. Aquele que fazia, aquele que era viciado, não seja mais viciado. Aquele que enganava, não engana mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que não tinha paciência com ninguém e era um gentleman cavalo, não é mais, por quê? Porque
quando ele conhece a pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, a vida dele muda. E é isso que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Mudar completamente a sua vida. É isso que ele faz. E aí eu peguei um exemplo aqui, falando sobre o Filho de Deus, eu quero já dizer o que o nome de Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa. E aí eu peguei, dentre vários exemplos, eu peguei um exemplo que me chama a atenção do que o nome de Jesus, do que o fato de conhecer Jesus, como isso influencia na vida de uma pessoa. E eu fui para o texto que está lá em Lucas 19:1, que fala sobre Zaqueu. Diz assim: tendo Jesus entrado em Jericó, ia atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, o qual era chefe de publicanos e era rico. Este procurava ver quem era Jesus. Olha isso. Diz a palavra que Zaqueu foi procurar ver quem é Jesus. E não podia, por causa da multidão, porque era de pequena estatura. E esse versículo teria uma aplicação de que Zaqueu tinha disposição de querer saber quem é Jesus, de querer conhecer mais esse Jesus que tanto estava andando por aquela cidade, fazendo tantos milagres, realizando tantas coisas, estavam dizendo que ele era o Filho de Deus. Zaqueu ouviu falar e ele, sabendo que Jesus estava por ali, ele procurou ir ao encontro de Jesus para saber quem era Jesus. Ele teve uma curiosidade de saber quem era Jesus. Mas diz que ele não pôde, porque a multidão era muito grande. Quantas vezes pessoas têm até a disposição de querer conhecer Jesus, mas a multidão impede muitas pessoas de chegar a Cristo, chegar à revelação de quem é Cristo. E a multidão aí podem ser muitas coisas. A multidão é a voz do mundo, muitas vezes dizendo: você vai agora servir a Deus, que negócio de Cristo, de igreja, nada de que é isso. Na igreja só tem ladrão, igreja. Alguém já ouviu isso? Eita ferro, hein? Que a gente mais ouve. E eu estava falando hoje de manhã sobre essa questão de que a igreja hoje, ela passa por uma... ela passa um tempo em que existem muitos escândalos, na verdade, em que o evangélico e o meio evangélico está cheio de coisas e questões que nada tem a ver com a palavra de Deus. É ou não é verdade? Mas, irmãos, entendam uma coisa: isso acontece com a igreja desde que a igreja existiu. Esses escândalos, essas abominações, esses enganos, desde o século I, quando a igreja foi fundada, isso existe no meio da igreja. Mas entenda bem, o escândalo ele vem, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Mas isso não determina, isso não diz que a igreja de Cristo está na falência, porque não está, porque a verdadeira igreja de Cristo, diz a palavra que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu e você somos a igreja de Cristo. E nós estamos de pé, nós estamos com vida, nós temos o Espírito Santo em nós. E a igreja de Cristo não está na falência, ela está viva, porque o cabeça continua controlando a nossa vida. Cuidado com o que você vê na televisão, irmão. Nem todo mundo que está professando o nome de Jesus aí, irmãos, está dentro do propósito de Deus. Falar a palavra, discorrer sobre a palavra com entendimento, não quer dizer estar no centro da vontade de Deus. Nós temos que, a palavra de Deus fala que nós temos que provar os espíritos. Como que eu sei que esse negócio é de Deus? Olha para a vida de quem está falando. Olha para o testemunho. Por quê, irmãos? Porque nem tu... isso que eu falo, eu sempre falo isso.
Eu sou pastor, irmãos. Para mim era muito fácil nem tocar nesse assunto. Não é verdade? É. Ia para falar. Mas, irmãos, quando eu toco nesse assunto, eu boto uma responsabilidade enorme sobre a minha vida. Porque, irmãos, está pensando que é fácil? Nós precisamos, eu, você e cada um de nós, porque nós somos crentes em Cristo, nós precisamos tomar conta do nosso testemunho. Nós precisamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude, porque nós temos que dar os frutos que a palavra de Deus diz que tem que ser dado. Não dá para nós ficarmos brincando de igreja, brincando de ser crente. Não. Até porque Deus nos chamou para viver em santidade com Ele. E, irmãos, quando uma pessoa entende como é bom viver em verdade com Deus, não significa não ter defeito, não significa não ter falhas, não significa que nós somos infalíveis, porque nós não somos infalíveis, mas significa ter um coração sempre pronto para ouvir, arrepender-se e fazer o que Deus quer que a gente faça. O problema não é errar, o problema não é fazer algo que não deveria, o problema é que depois de fazer aquilo que não deveria, é não se arrepender disso. O problema é continuar naquilo, esse é o problema. E aí nós temos a diferença, aí é o exemplo clássico de Saul e Davi. Os dois foram ungidos para ser rei, os dois tinham a bênção e a unção de Deus. Davi e Saul tiveram a mesma unção e a mesma bênção, irmão. Saul pecou, o profeta falou para ele que ele pecou, ele deu desculpa. Não, mas Samuel, você entenda bem, Deus falou para não ficar nada, mas eu separei os melhores para Deus. Espiritualizou o erro dele. Perdeu o reino. Davi peca, Natã confronta ele, conta aquela historinha, né? Toda, tal. E no final que ele ouve aquela historinha, Davi fala, olha, mas quem é esse homem para que eu mate? Tem que morrer. Natã fala, esse homem é você. Eu já falei aqui, Davi poderia perfeitamente falar, Natã, você me respeite, que eu sou o rei. Quer perder a tua cabeça? Como que eu sou esse homem? Mas Davi faz o seguinte, pequei contra Deus, pequei contra o meu Deus, e agora, o que eu faço? Aí o profeta Natã já fala para ele, você fica tranquilo, porque o Senhor falou que você não vai morrer, você já está perdoado. Essa é a diferença, irmãos. Nós temos que estar pronto para olhar para a nossa vida, olhar para a palavra de Deus, e muitas vezes ter que reconhecer aquilo que nós precisamos fazer diferente. E o que vai acontecer? Vai acontecer um avanço espiritual e em todas as áreas da sua vida. Quando eu e você decidimos fazer a vontade de Deus, sem olhar para a nossa vontade, nós nos dobramos da nossa vontade e fazemos o que Deus quer que a gente faça, nós vamos e nós seremos abençoados poderosamente em casa, na família, no trabalho, onde você colocar a tua mão, vai prosperar. Não tem como, isso daí não tem como fugir, irmão. Porque está escrito na palavra. E aí, continuando aqui, eu sempre vou lá, mas eu voltei. Procurava ver quem é Jesus. E correndo adiante, subiu numa árvore a fim de vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje na tua casa. Desceu, pois, a toda pressa, o recebeu em casa com alegria, né? Ao verem isso, todos murmuravam. Aí o mundo fala, irmão. Aí, isso aqui não é nem o mundo, aí a igreja fala. Zaqueu era um publicano. Vamos fazer uma analogia aqui, mais ou menos, do que seria um publicano hoje. Paulo Maluf. Pronto. Todo mundo já conhece a história dele, né? É como se fosse ele, imagina. Jesus está aqui. Vamos falar outra, ou não, pior que ele, não sei se tem. Enfim, pensa aí uma pessoa aí que tu fala assim, caramba, sei lá, tá. Aí Jesus está aqui, que Jesus fala, olha, hoje eu vou
comer lá na tua casa, prepara e vai lá para poder ter uma comunhão, comer com uma pessoa que a sociedade toda rejeitava. Tinha raiva, o cara era publicano, cobrador de impostos, ladrão. Quando Jesus vai para a casa de Zaqueu, todo mundo, ih, aí, que isso? Mestre na casa do Zaqueu, olha só o irmão, olha o irmão, ai Jesus. Murmuravam dizendo, entrou para ser hóspede de um homem pecador. Muitas vezes na igreja nós julgamos o nosso irmão e falamos, quem é ele? Ele é um pecador, Deus não está com ele. Quem que te constituiu juiz sobre o teu irmão? Jesus vai comer com Zaqueu. Desceu, pois, a toda pressa. Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor, eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado de alguém, eu lhe restituo quadruplicado. E aí Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa, porquanto também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Deus está atrás de pessoas que estão longe dele, afastadas, mergulhadas no pecado, mergulhadas num poço de podridão, mergulhado em tudo que se diz contra a palavra. Deus está atrás de quem não conhece a Ele. Deus está atrás do mais pecador desse mundo. Deus ama não o pecado, mas o pecador. E Deus, Ele tem prazer em resgatar pessoas que estão completamente destruídas. E é isso que Deus está fazendo, que Cristo faz, continua fazendo. E se alguém está aqui longe de Cristo, eu quero dizer para você que Cristo veio para te resgatar do poder das trevas, para te dar paz, te dar um novo coração e fazer de você uma nova criatura em nome dEle. A verdade é, irmãos, que quando o Filho de Deus entra na vida de uma pessoa, a primeira coisa que acontece é uma mudança de vida. Zaqueu procurou ver quem era Jesus, e quando ele descobre quem é Jesus, obviamente que ele, quando subiu, ele ficou ouvindo o que Jesus estava falando. Ele ouviu as palavras, e as palavras de Jesus, diz a própria palavra que a palavra de Jesus é o quê? É vida. E quando nós pregamos a palavra, e quando a palavra é pregada, significa que está jorrando de Cristo vida para mim e para você, porque eu ouço essa palavra e eu vou enchendo meu coração de vida, porque a palavra é a vida dele em nós. E ele ouve aquela vida, e ele ouve aquela palavra, e Zaqueu fala, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Ele olha, quando uma pessoa se encontra com Jesus de coração aberto, quando uma pessoa fala, não, eu quero conhecer quem é Jesus, ela se abre, ela não fica com reservas, ela não fica com críticas, ou não, ela abre o coração e fala, eu quero ver quem é esse Jesus, eu quero escutar o que ele tem para dizer para mim. E quando escuta o que ele está dizendo e fala assim, eu quero isso para mim, não tem como. Nós somos confrontados com quem nós somos, com o pecado, com a vida que vivemos, e automaticamente Zaqueu, quando ouviu Jesus falar, ele falou, eu sou um roubador, eu sou um defraudador, eu peguei dinheiro de pessoas e tirei vantagem de pessoas ao meu próprio proveito, mas eu estou ouvindo Jesus, eu estou vendo o Filho de Deus, e Ele está dizendo para mim que eu não devo agir assim, e que essa não é a vida que Ele tem para mim. Então ele vai para Jesus e fala, olha, eu estou aqui. A primeira coisa que ele fala é a verdade para Jesus. E ele diz, olha, eu quero esse reino de vida. E ele abre o coração, irmão, e ele já entrega o que era de mais precioso para ele. Que era o quê? Que era o dinheiro. O rei de Zaqueu era o dinheiro, porque ele vivia para defraudar, para ter mais dinheiro.
E a primeira coisa que ele fala é o seguinte: Jesus, eu vou te entregar o que é mais importante para mim, o que movimenta a minha vida, eu te entrego. Olha, a partir de hoje, eu vou dar quadriplicado de quem eu roubei, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, por quê? Porque agora eu sou uma nova criatura, eu conheci o Filho de Deus, e quem conhece o Filho de Deus, tem a vida completamente transformada e mudada. Isso aconteceu comigo, aconteceu contigo, e se ainda não aconteceu com você que está aqui, essa noite Ele quer mudar a tua vida. Irmãos, eu vou sair dos bolsos agora para falar do meu coração. Eu fico emocionado, eu fico com o meu coração latejando, eu fico com uma paixão de falar de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Porque esse Jesus, Ele é poderoso na minha vida. Eu estou falando para você de um Cristo que eu sei quem é, porque Ele vive, Ele reina, Ele tem me orientado, tem te orientado, Ele é poderoso, não tem impossíveis para Deus, Ele muda a tua vida. Ele faz você enxergar diferente do que você está enxergando hoje. Você pode estar vivendo uma vida achando que você está fadado ao fracasso. Você pode estar pensando que você está, não, na minha vida nada deu certo até hoje, vai ser assim. Não vai ser assim, porque com Cristo a nossa história, ela muda. Você não tem que viver sem paz na tua vida, não tem. Porque está escrito que Ele não nos deu espírito de medo, de covardia, para vivermos atemorizados. Então, muitos homens de Deus, muitos filhos de Deus estão na igreja vivendo atormentados pelo medo e pela angústia. Essa noite, Jesus está dizendo para você quem Ele é na sua vida e você não pode mais viver assim, porque Ele já está contigo, Ele te deu autoridade, você é filho, você é amigo, e quando você clamar esse nome, Ele vai te ouvir. Mas nós temos que entender quem é o Filho de Deus. Nós temos que tomar a posse disso. Nós temos que usar isso a nosso favor. Nós temos que amar a casa de Deus. Nós temos que amar a palavra de Deus. Nós temos que nos dar e nos doar para Ele. Muitas pessoas hoje procuram a igreja para receber alguma coisa. Pastor, mas na igreja não recebe? Claro que recebe. O reino de Deus é assim. É o nosso Pai, Ele está sempre nos dando. A paz, a alegria, Ele nos sustenta. Claro que tem bênção na casa de Deus, meus irmãos. Nós temos que vir à casa de Deus com a primeira intenção de adorar o nome dEle, de entregar a Ele primeiro o louvor, a vida, o coração, tudo para Ele. E o resto, irmão, pode ficar tranquilo que Ele vai cuidar de você. Mas o nosso foco, a nossa disposição e o nosso intuito do coração não pode ser de achar que a igreja é um supermercado, porque não é. Espiritual, dizendo. Supermercado espiritual. Não é. A igreja é um lugar onde o povo dele se reúne para adorar o nome dele, para ouvir a voz dele e para nos edificarmos mutuamente. Irmãos, eu confesso a você, sempre que eu viajo, que eu fico assim longe da igreja, quando chego no 15º dia, eu já estou agoniado, porque eu quero vir para a igreja. Eu já fico, igreja. Por quê? Porque eu gosto de estar na comunhão com os irmãos, com os santos. Eu chego aqui, eu dou um abraço ali no Carlinho, eu falo com a Olímpia, aí depois eu falo com outro irmão ali, eu falo com o Mauro, aí o outro me abraça aqui, a gente troca uma ideia, fala aqui, e nós estamos o quê? Nós estamos mutuamente nos abençoando, nos fortalecendo. Eu recebo um abraço, o irmão fala assim, pastor, eu estava com tanta saudade de você, e quando eu ouço aquilo eu falo, poxa, que bom, também estava com saudade de você. Né? Opa, olha, aí você recebe. Gente, tem lugar melhor que a casa de Deus? Pastor, mas tem um irmão chato aí, eu sei. Tem um que é mais legal, tem um que é mais chato, tem. Faz parte, irmão. Amém? Rapaz. Mas faz parte, porque a igreja é assim. Eu sou diferente de você é diferente de mim. Às vezes eu sou chato, às vezes você também é chato. Está falando de mim por quê? É igual eu falo para minha esposa, ela fala para mim assim, mas tu é chato, tu é legal pra caramba.
Nossa, como tu é legal. Tu é sempre legal. A tua esposa fala isso para você? Tu é chato. Oxe, tu é chato pra caramba. E vice-versa. É só lá em casa isso? Também? Pô, mas tu, às vezes fala assim, pô, mano, tu fala para de falar, mano. Caramba, cara, para de falar. Vamos brincar de ficar quieto? Quem fica mais tempo quieto? Mas é minha esposa, é o teu marido, é tua esposa, é o teu filho, abençoado. Menino está lá pequeno lá, pô, queria tanto que falasse, vê se esse menino fala. Se tem 1 ano e meio, não fala. Jesus, vou levar no fono. Meu Deus, quando o moleque começa a falar, para de falar. Aí o pai fala, não sei que esse menino puxou. Ah, você mesmo, pô. E aí ele fala que porque o Filho do Homem veio salvar o que se havia perdido. Irmãos, o Filho de Deus, ele até hoje está salvando aquele que está perdido. Perdido nos seus próprios pensamentos, perdido na sua própria sabedoria, perdido num pecado, mergulhado em pecado, mergulhado no medo, na depressão, né? Sem esperança de viver, se achando a pior pessoa do mundo, achando que não tem condições de fazer nada, porque ouviu sempre, a vida inteira, que você não presta, que você não tem talento, e você não dá para isso, e você é burro. Olha só. E a pessoa e aí ela pega aquilo para ela, e ela acha que é aquilo, e ela vai vivendo assim. Eu quero te dizer, tudo isso que foi falado para você em Cristo é anulado, porque a partir dele você pode todas as coisas, porque ele te fortalece. Eu às vezes falo aqui, irmão, você tem 50 anos de idade, você tem 60 anos de idade, o que você queria ser? Ah, pastor, se eu pudesse, pastor, eu tinha estudado e tinha sido professora de inglês. Por que você não estuda agora? Por que você não se matricula num curso e vai estudar inglês e vai ser professor de inglês? Ah, pastor, não tem mais cabeça para isso. Não é porque não tem, por quê? Tua cabeça está no lugar, tu tiraram o teu cérebro. Ah, não, pastor, vai fazer o curso e vai ser professor de inglês com 60 anos de idade. Que bênção! Ah, mas eu queria ser enfermeira. Vá fazer uma faculdade de enfermagem. Amém, irmãos? Filho de Deus, irmãos, Ele está contigo, Ele está comigo. E aí eu quero ler aqui agora também João 1, de 1 a 14, que fala sobre o Filho de Deus. E aí nós temos eu tenho lido a Bíblia ali nos Evangelhos e no próprio Velho Testamento, irmãos, e eu tenho percebido quantos textos vão revelando assim, claramente quem é Jesus. Eu já li 2 versículos, vou ler agora um texto, ainda tem mais. E eu vou estar lendo durante aí essa série. Mas eu quero ler esse aqui que é clássico, de João 1, que diz que no princípio era o Verbo. O Verbo é a palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus é a palavra, Jesus estava com Deus, mas Jesus era o próprio Deus. E aqui você pode perceber a questão da trindade bem clara aqui, nesse versículo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, pelo próprio Jesus. E sem Ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. E a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas. E as trevas não a compreenderam. Houve um homem, enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Não era a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus
não receberam. E aí eu quero que você marque isso, não só na sua Bíblia, mas no seu coração. Que está escrito: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. Que texto lindo, irmãos. Veio para os seus, mas os seus não os receberam. A palavra de Deus está falando especificamente sobre o povo judeu. Que parte do povo não recebeu a Cristo como Salvador. E ele diz: mas todos quanto o receberam. E nesse todos quanto o receberam, eu fico alegre quando eu leio, porque esse todos, quanto esse todos, eu estou nesse todos e você também está. Porque esses todos quanto receberam somos nós, que ouvimos a palavra e aceitamos essa palavra, e nós o recebemos. Nós recebemos a Ele, e então diz a palavra que nós fomos feitos o quê? Filhos de Deus. Você é um filho de Deus, porque você recebeu a Cristo. Está escrito. Então você não pode mais menosprezar a sua própria vida, nem eu. Por quê? Porque você agora é um filho de Deus. E como filho de Deus, irmãos, quem tem um filho, óbvio, estou falando de pessoas normais, não estou falando das exceções anormais, mas uma pessoa normal, na sua sã consciência, de razão, que tem um filho, o que ela faz? Ela cuida maravilhosamente desse filho. O que o filho pede, precisa, necessita, o pai e a mãe diz que não vai dar? Diz, irmão? Não diz, o pai vai dar, o pai vai cuidar. E é assim que Deus faz comigo e Deus faz contigo. E melhor ainda, porque muitas vezes a pessoa está aqui, ela nem pai teve, nem mãe teve, ou foi desprovido disso. Mas eu quero dizer para você que em Cristo você passou a ter um pai, e esse pai nunca mais vai estar desvinculado de você. Ele supre essa necessidade. Cristo é o Verbo, irmãos. Ele é a palavra. Nós estamos falando sobre o Filho de Deus, e eu quero dizer para você que o próprio Cristo é a palavra. É por isso que nós nos orientamos pela palavra. Você quer a revelação de Deus na sua vida? Diz amém. Amém. Quem quer a revelação de Deus? Amém. Começa a ler essa palavra. Não, pastor, mas eu quero revelação de Deus, mas eu não gosto de ler a palavra. Vai ficar complicado de ter revelação de Deus, irmão. Não, mas aí eu vou lá na irmãzinha que revela tudo. Faz fila. Eu já falei aqui, né? Eu sempre falo isso, sempre que eu falo isso, irmão, eu já falo para você claramente que eu creio em profecias. E eu creio que Deus pode revelar, sim. Mas eu estou falando o seguinte, eu não entendo como que Deus revela toda semana, umas 3 vezes na semana, tudo sobre a vida de pelo menos umas 10 pessoas, sempre. Eu estou aqui, irmão, eu estou fraco, porque eu não tenho revelação nenhuma. Eu quero saber como que isso funciona. Estou revelando que tu vai casar com fulano de tal. Revelação aí. Irmão, dá licença, né? Me dá licença. Deus vai estar... Não, aí eu estou revelando. Não, você vai agora casar com fulano. Sai fora. Eu falei aqui uma vez, uma pessoa veio me dar uma revelação aqui na igreja. Acabou o culto, falei, pastor, dá uma revelação para você. Eu estava orando, enquanto você orava, eu vi um monte de caveira aqui. E tinha caveira, você botava a mão, era uma caveira para cá, caveira para lá. Olhei para a pessoa, falei, pô, caveira. Caveira, e aí, pastor? E aí que a tua revelação é do diabo? E eu não recebo a tua revelação.
Irmãos, nós temos que estar fixados nessa palavra, irmão. Porque é muito mais fácil receber uma revelação do que parar 1 hora na sua casa, largar tudo que você está fazendo, ir para o teu quarto, abrir o Evangelho, abrir a palavra e falar: Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, me revela a tua vontade. Espírito Santo, eu não sei ler direito. Espírito Santo, eu não tenho como interpretar isso aqui direito. Mas, Espírito Santo, eu estou aqui de coração aberto para que tu revele a tua palavra para mim. Porque, irmão, todo dia que eu leio a Bíblia, eu leio assim. Falando: Senhor, fala comigo. E eu pego a Bíblia, às vezes, deito no meu sofá e fico: Senhor, fala comigo. Fala comigo, e eu vou lendo e Deus vai falando comigo. E eu tenho certeza que isso acontece contigo. Irmãos, a igreja, ela vai ser forte. Essa igreja poderosa, forte, essa igreja que não tem medo dos adversários, essa igreja só vai ser assim fortalecida quando nós pararmos de brincar e voltarmos o nosso pensamento para essa palavra, para estudar a palavra, para ler a palavra, para conhecer a palavra, porque ela, irmão, é ela que vai te livrar no tempo mau. Se eu e você não tivermos a palavra dentro do nosso coração, enraizada na hora mal, no dia mal, você vai titubear e pode ser até que você saia da presença de Deus. Que o Espírito Santo te revele essa palavra. Que você e eu tenhamos amor e vontade de ir para ela. Pastor, mas você está pregando um negócio tão óbvio. Irmão, porque se nós conseguirmos colocar em prática esse óbvio que eu estou falando, irmão, eu não vou muito longe não. A partir de amanhã, todo mundo aqui, para tudo, meia hora, para o que você está fazendo, deixa a louça, larga tudo, meia hora, pega a palavra, e faz essa oração que eu estou te falando: Espírito Santo, eu estou aqui, e eu preciso e eu quero revelação da tua palavra e mais intimidade contigo, fala comigo. Faz isso, irmão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo que vem à noite, quando você chegar aqui, se eu falar para você assim: irmão, Deus falou alguma coisa contigo, vai ser 100%, vai levantar a mão e vai falar: pastor, Deus falou um negócio comigo. O que Deus falou contigo essa semana? Alguém levanta a mão para dizer e fala: pastor, Deus falou comigo essa semana isso. Vai lá. Tinha lido de manhã. Aí. E outra coisa, quando nós passamos a ter uma intimidade com o Espírito Santo, de ler a Bíblia, de ter esse contato, você chega na igreja e acontece isso. Tu fala assim: não é possível. Não, tá de brincadeira. Pastor, tem câmera lá no meu quarto. Sabe por quê? Porque o Espírito é um só. O Espírito Santo vai falando com a gente, ele vai testificando. Aí, irmão, você tem revelação todo culto nessa igreja e não sabe. Todo culto tem revelação nessa igreja. Essa igreja não tem revelação, né? Aí. Vai ter contato com Deus. Tu chega, né, irmão? Tu já chega na igreja já chorando, Senhor, tu já está com o coração, ó. Por quê? Porque você está no contato com o irmão. A melhor coisa que tem no mundo é você ser crente, é você ser cristão, mas você ser cristão de verdade, que tem comunhão com Deus, e não tem uma vida nominal. Fabinho, fala. Tu fez assim? Para falar, não? Não, pastor, Deus me livre. Irmão, vou falar a verdade para você. É muito bom servir a Deus, irmão. É um negócio que não tem como explicar. Você acorda, aí você ora, o Espírito Santo fala contigo. Tu está num lugar, o Espírito fala contigo: cara, eu te amo, cara. Tu é meu filho. Eu estava hoje aqui no louvor, o Espírito Santo falou comigo assim: rapaz,
deixa eu te lembrar um negócio, cara. Eu estou contigo desde que você estava sendo formado no ventre da tua mãe, cara. Estava aqui, Deus falou comigo. Rapaz, eu já estava contigo ali, cara. E eu falei, caramba, cara, como, meu Deus. E quando eu sou fraco, irmãos, aí é que eu sou forte. Porque o poder dele vai se aperfeiçoando na minha fraqueza, na sua fraqueza. Que o Espírito Santo coloque no nosso coração, irmão, um amor por ele. Por que eu venho à casa de Deus? Porque eu amo estar na casa de Deus, irmão. Por que eu estou no culto? Porque se eu não for, o irmão vai falar, eu vou ficar sem graça. Não, cara, eu estou porque eu amo estar nesse contato de adoração a Deus. Por que eu sempre fui rato de igreja, irmão? A minha vida sempre foi essa. Rato de igreja. Eu tinha um culto de oração, mas eu estou no culto de oração, quero nem saber. Tem um evangelismo, eu estou no evangelismo. Os irmãos vão se reunir para dar uma oraçãozinha, eu estou lá também, pô. O negócio é estar onde o povo de Deus está. E que o nosso coração seja... Nós temos que voltar, irmão, a essa prática primitiva da igreja. Parar de fazer as coisas automaticamente. Não, eu tenho uma religião, eu vou à igreja todo domingo à noite, eu vou à igreja todo domingo de manhã, eu vou à igreja toda quinta-feira, não, aí eu vou lá, uma religião, não. Queira viver com Deus um evangelho que impacta a tua vida e a vida de quem está do teu lado. Quem está do meu lado, do teu lado, tem que falar assim, caramba, essa pessoa que... Não, pode, vamos viajar. Não, aí, vai comigo. Não, tu vai comigo, cara. Não, quero que tu vai comigo. Não posso, não, eu pago a tua passagem. Por quê? Porque ela quer estar contigo, porque você, onde vai, abençoa. A sua presença naquele local traz alegria para o ambiente. Isso é o que o Filho de Deus tem que fazer. A nossa vida, todos nós aqui temos que ser assim. Eu vou chegar nesse lugar e todo mundo fala assim, caramba, só faltava você. Vem, garoto. Se você não viesse, não ia ficar bom. Ou nós podemos ser, fulano vem, chegou. Aí, gente, valeu, tá tarde. Estou chegando aí, né? Opa! Ô, Cristina não, outra. Pois é, tá boa a festa aqui, mas depois, estou indo. Porque eu cheguei, porque você chegou. Aí, que tristeza. Cadê a mudança do Filho de Deus na nossa vida? Nós fomos levantados, irmãos, para sermos luz, sal nesse mundo. Onde nós estivermos, nós temos que trazer aquele temperinho do sal. Né? Frita aquela batata frita, não industrial, que eu não gosto mais daquela batata frita do saquinho. Meu irmão, eu gosto, pega a batata descasca e frita, sabe? Aquela que fica bem enrugada às vezes, sabe? Quem sabe nessa batata? Irmão, essa é a batata. Tu pega essa batata frita, pastor, agora não. Aí tu bota na mesa essa batata, delícia, quentinha, sem sal. Tá na visita, né? E aí, tá boa a batata? Ótima. Aí chega eu trouxe o sal aqui. Aí tu bota o sal. Aí tu come a batata, é a mesma coisa. O ambiente tem que ser assim. Pode estar até sem sal, mas quando nós chegamos, o negócio fica temperado. Porque você tem alegria, você tem bom humor, você tem uma palavra que vai edificar. Você nunca vai fazer um comentário para estragar o ambiente. Por que sei lá, por que fulano de tal não veio? É a cunhada, por exemplo. Por que ela não veio? Está cansada. Aí
Aí o abençoado da outra cunhada fala, cansada de quê? Não trabalha, não faz nada para ninguém. Precisava fazer esse comentário? Tinha necessidade desse comentário? Não, fala a verdade. Tinha. Não, mas é linguaruda. Ah, falei mesmo. Falou, pastor, que é para falar a verdade, eu falo a verdade. Já falei, irmão, que tem vezes que verdade e sinceridade demais é falta de educação. Né? Tu vai chegar, né, para aquele teu parente lá, bonito. E aí, tô bonito? Pô, tá legal, cara, aí. Pô, aí, esse look ficou legal em você. É legal, pô, ficou ótimo, cara. Muito legal. A roupa ficou boa pra caramba. Amém, irmãos? Deixa eu terminar aqui, já são 9h10. Eu quero terminar dizendo para você que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo e Ele continua no mundo, Ele continua agindo na nossa vida, para que eu e você tenhamos uma vida abundante nesse mundo. Né? É claro que nós vamos ter tribulações, vamos passar momentos difíceis. Viver com Deus não significa que não vamos ter tribulações, que não vamos ter momentos muito difíceis na nossa vida. Desafios, eles vão acontecer, eles virão, mas a verdade é que o Filho de Deus está conosco. Ele mudou a nossa vida e Ele vai estar sempre ao nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, e que você creia nessa palavra, que você pegue essa palavra para você e que você valorize quem você é nele, porque uma vez recebendo Ele, você foi feito filho do próprio Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Senhor, eu te agradeço pela Tua palavra nessa noite. Eu oro a Deus por cada irmão meu aqui, por todos nós, pedindo para que o Teu Espírito Santo venha nos revelar ainda mais a Tua pessoa, cada dia. Que nós possamos, ó Deus, receber uma revelação diária do Filho de Deus através da Tua palavra. Ó Deus, age no coração de cada irmão meu aqui, que a Tua salvação chegue na vida de todos, ó Deus, que aqui estão. Eu oro, ó Pai, eu te peço, eu te agradeço que a Tua palavra produza vida em nossos corações. Você fica de olhos fechados, eu queria perguntar se nessa noite alguém quer entregar a sua vida ao Filho de Deus que está nesse lugar. Né? Você entrou aqui e fala, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que Ele mude a minha vida, né? Então eu não posso deixar de ir embora sem fazer essa pergunta, eu não posso ir embora sem falar, olha, tem alguém aqui que quer entregar a sua vida a Jesus, que quer assumir um compromisso com Ele, que quer receber Ele, porque a palavra de Deus diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e a vontade de Deus é que você seja filho de Deus, que você seja inserido nesse reino. Então, se você fala, pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, onde você estiver aí, só levanta a mão, quero saber se tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite, e diz, pastor, eu quero entregar minha vida. Então você levanta a mão aí para eu saber, tem alguém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos ficar todos de pé. Se você está aí no seu lugar e até o final do culto você falar assim, pastor, eu quero que você ore por mim, você pode vir aqui à frente e eu vou orar por você. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus por fazer parte desse reino. Oh, Espírito Santo, oh, Tu és o Filho de Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia, ao Teu nome. Tu me mostrou, Senhor, que aqui dentro, esse caminho, ele se formou, Pai. Exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós Te engrandecemos, nós Te agradecemos, porque fomos salvos, Senhor, porque fomos alcançados por Ti. Espírito Santo de Deus, nós amamos a Tua palavra. Me mostrou
aqui dentro um caminho se formou, uma morada, cumprindo um destino que eu não merecia, que eu não tinha chance, mas tu sabia que mergulhado em tua fonte eu sou lavado do pecado, aprisionado eu não sou, já não existe mais passado, tua beleza apagou, eu posso te tocar, a barreira que nos separava está quebrada, se eu chorar, a tua mão meu pranto enxugará, ó Jesus, que deixou a sua glória pra me mostrar que se eu tropeçar, me ajudará a levantar. Obrigado, Senhor, por essa noite. Leva-nos em paz, guarda-nos, livra-nos de todo mal, que tenhamos uma semana abençoada na tua presença. Te adoramos em nome de Jesus. Tenha uma boa noite. Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá com Deus. Eu posso